Hoje eu vou te mostrar como eu crio as minhas demandas de projetos no Notion. Nesse vídeo separei uma explicação detalhada, mostrando quais elementos seriam necessários para compor a minha organização. Recomendo que você não pule a explicação inicial, porque planejar cada tabela foi primordial para criar uma organização que eu realmente fosse usar e me ajudasse da melhor forma. Primeiro eu explico o motivo pelo qual eu defini aquelas tabelas, e depois eu te mostro na prática até para iniciantes no Notion. Eu já usei Asana, ClickUp, Trello, e em nenhum deles eu senti a possibilidade de criar o que eu quero, do meu jeito, como eu sinto no Notion. Eu espero que a partir desse vídeo você entenda o propósito de cada coisa que eu criei e crie a sua versão. Pense naquilo que vai ajudar você para o seu serviço. Vamos lá! Antes de começar a criar no Notion, você tem que ter ideia do que você precisa criar para não perder tempo na ferramenta. Eu gosto de fazer isso no papel, mas eu vou te explicar aqui no Photoshop mesmo qual foi o meu pensamento. Você tem que ver o Notion como uma espécie de database, um banco de dados. Então, a primeira tabela que você vai criar vai ser o primeiro banco de dados, que você vai armazenar informações sobre aquela coisa e depois você vai linkar com outras coisas. Num contexto geral, iremos criar 3 tabelas, 3 bancos de dados. A primeira, eu gosto de criar a tabela de clientes. Aqui a gente vai nomear o banco de dados como clientes e vamos adicionar informações básicas, só para saber se situar quem é aquele cliente. Como se trata de demandas, você precisa ter informações do cliente e precisa saber de qual projeto é aquele cliente. Então aqui eu gosto de colocar informações básicas, só o nome e uma forma de contato. Pode ser o e-mail do cliente, o telefone. E no Notion, para mais informações em detalhes, ele cria um card com uma lista que você pode ir preenchendo. Então, por exemplo, se o cliente deu outras informações, eu adiciono dentro desse card do cliente. Simplificando, o que eu quero dizer é que as informações de propriedades do cliente serão só o nome e o contato. Para mim é assim. A segunda database será a mais complexa, de pedidos. É aqui que vão mais informações mais completas, porque são as informações do seu projeto, então ela precisa estar bem detalhada. Por exemplo, a gente precisa de um nome para o projeto, o nome do negócio. Por exemplo, se é uma nutricionista, eu boto Nutrital, só pra gente bater o olho e se situar qual projeto que é aquele. E se for mensal, eu geralmente boto Nutrital 1, pra me situar que aquele é o projeto do mês 1. Aqui o tipo de serviço, quando você oferece mais de um tipo de serviço, como é o meu caso, você bota serviço para selecionar, saber qual que é aquele serviço. Por exemplo, eu me especializo em design social media ou design de thumbnails. Então aqui eu boto que é um serviço de thumbnails, é um serviço de social media ou outros. Que às vezes também pode ser um serviço mais básico, mais simples. Aí você bota sempre um outros. Aqui no cliente, a gente vai linkar com essa database do clientes. Prazo seria uma data de início e uma data de fim desse projeto. É muito importante a gente saber o prazo que a gente vai estar trabalhando esse projeto. Então essa propriedade é indispensável. Status, eu gosto de saber o andamento do meu projeto. Eu vou mostrar para vocês como faz um progresso, uma barra de progresso. É muito importante visualizar isso em etapas. Aqui o status de pagamento, ou 100% antes, ou 50 antes, 50 depois. Então eu boto uma propriedade para dizer em que status aquele pagamento do pedido está. Então geralmente vai estar escrito ou 50-50, 100%, ou cobrar, algo assim. Aqui o valor total do projeto, o valor pago, por exemplo, eu te falei que eu tenho 50-50, então aqui eu boto que o valor pago foi 50%, aí eu calculo 50% daquele valor total e deixo nessa propriedade. Esse aqui é um campo indispensável para mim, porque eu penso que, por exemplo, um cliente semana passada, ele quis adicionar mais uma arte no meio do projeto, assim, e eu adicionei. Então, ao invés do pagamento ser 50-50, com ele ficou em partes. E o valor restante é uma propriedade que eu crio para ele calcular automaticamente, você não vai precisar preencher isso. Aqui temos o próximo pagamento, por exemplo, no 50-50. Geralmente eu cobro no início
e depois 15 dias depois dessa data de pagamento. Então, é no início e no meio. Às vezes você pode ter o estilo de cobrança no início e no final, então, pra mim, funciona muito bem essa caixinha aqui. Eu sempre bato o olho e já sei que dia que eu preciso cobrar aquele cliente. Aqui, as entregas. Bom, eu tenho entregas semanais. Eu entrego tantas thumbs por semana, tantos posts por semana pra cada cliente, então eu acho muito legal deixar essa propriedade aqui. Tarefas, que é o nome da nossa terceira database. Aqui o tarefas também será linkado com a minha base do pedidos. O que eu preciso saber no tarefas? Dentro de cada pedido, vou ter determinadas tarefas. Aqui temos a conexão do pedidos com a tarefas e a conexão do cliente com o pedidos. Esse aqui é o Notion. Você entra no notion.so, eu vou deixar o link na descrição. E eu gosto de mexer com um aplicativo para Windows. Você vem aqui em baixar Notion, baixar para Windows. Mas se você não quiser baixar, você pode entrar por aqui mesmo, só entrar e fazer login com a sua conta do Google. Quando você instala um Notion, você cria a sua área de trabalho e aparece algumas páginas padrões aqui, né? Que é tipo um template para você seguir, ele te dá uma visão de como funciona mais ou menos. Mas, vou excluir, não vamos usar nada de ninguém. Aí, aqui do lado, ó, você clica em adicionar uma página. Ela vai aparecer uma página em branco, escrito sem título. Então, que vai ser a nossa primeira database. Essa vai ser clientes. Essa outra vai ser o pedidos. E essa outra vai ser o tarefas. Na de clientes, vou botar um íconezinho. Só por causa do meu toque. Daí aqui, adicionei o título e eu vou escrever aqui embaixo barra visualização em tabela. Que aí, ó, tá vendo? Ó, você vai criar uma base de dados em tabela. Aqui no sem título é o nome da database. Vou botar o mesmo nome da página, clientes, e vou ocultar só pra ficar bonitinho. Então vamos seguir o script. Nome e contato. Nome, ele já criou e ele criou uma coluna tags. Eu vou clicar com o botão direito para alterar e vou deixar contato. E vou clicar em editar propriedade, porque ele tá, por padrão, com seleção múltipla. E eu não quero, eu quero que seja um texto normal. Ou e-mail, né? Ou número de telefone. Então eu vou botar um telefone aqui. E ele vem com três linhas adicionadas por padrão. Eu só vou dar um delete aqui. E eu vou adicionar meu primeiro cliente clicando em novo. Aqui vamos criar a Ana Cristina. E o contato que eu tenho dela vai ser o e-mail. Ana. Bom, só isso. Você cria uma linha no Notion e vem com a opção de abrir. Você pode abrir esse card e adicionar mais informações sobre a Ana aqui. Tenho o CPF da Ana, tenho o RG da Ana, tenho outras informações que eu não quero deixar em propriedades, eu posso deixar dentro do card da Ana, para quando eu abrir, eu ter esses contatos. É bom você guardar dentro do card para você fazer o contrato daquele cliente, é importante. Mas eu não quero criar como propriedade porque eu não quero tantas colunas, não quero que a minha database cliente seja complexa. Quando você cria um sem adicionar nada no card, ele não tem esse ícone, é só quando você adiciona informação dentro dele. Então ele adicionou na Ana esse aqui que você pode vir aqui e mudar o ícone. Mas eu não gosto de botar ícones padronizados, eu gosto de botar exatamente a foto do cliente. Pra eu bater o olho e já lembrar, clicando no ícone, você pode escolher emojis, ícones e personalizado. O que eu faço? Eu vou no WhatsApp do cliente, tiro um print, que eu tenho o WhatsApp web aqui, eu tiro um print da foto dele e eu envio aqui, ó. Clico em carregar arquivo. Então, essa é a database cliente, está feita. Próximo, pedidos. Vamos fazer a mesma coisa. Barra, eu digito visu e boto em tabela, nova visualização, e aqui, nome da database pedidos, e eu oculto o título. Aí vamos seguir o script. O nome já vem por padrão, o nome do pedido, então aqui a Ana é uma Nutri Ana. E aqui no lugar de tags, a minha próxima, serviço vai ser uma seleção, não vai ser seleção múltipla, vai ser uma propriedade de seleção. Eu posso adicionar opções e vai ser só aquela opção. Por exemplo, design de posts, design de thumbnails.
Tá vendo? Eu digitei, cliquei Enter e na hora de preencher aqui, eu só clico nesse espaço em branco e seleciono que ela quer design de posts. Tá ali com uma corzinha para referenciar essa opção. Próximo é botar o cliente. A gente tem que criar uma relação de tabela. Você vem aqui na opção relação e você vai escolher o clientes, que é o nome da outra database, da outra página que a gente criou. Então aqui, ao invés da relação se chamar clientes, eu boto o cliente, que é relacionado à tabela clientes. Entende? Ela é uma cliente dentro da tabela clientes. Então aqui eu boto adicionar relação. Eu posso botar para mostrar em clientes todos os pedidos que ela me pediu. Geralmente eu não deixo isso aqui ativo, porque eu gosto da minha tabela clientes bem simplificada, mas eu vou ativar para você ter noção do que ela faz lá na outra tabela. Aí adicionar relação. Pronto, agora eu posso vir aqui, né? Olha, adicionou com uma setinha, ou seja, isso aqui é informação de outra tabela. Então aí eu clico no espaço em branco, vai abrir as informações da outra tabela de clientes. Eu seleciono a Ana, ó lá. E toda vez que eu clicar aqui sobre o Ana Cristina, ó, eu posso abrir as informações da outra tabela. Entende? Eu tô aqui nas duas tabelas ao mesmo tempo. Aqui na tabela clientes, na Ana, já criou a relação que eu tenho lá no pedidos. Então aqui vai aparecer todos os pedidos que eu coloquei que a Ana faz parte na outra tabela. Aí aqui, continuando, fiz os 3. Agora, vamos fazer o prazo de início e fim e o status. Clicar no mais, vou selecionar o data, vamos deixar assim como tá, vamos clicar no espaço em branco. Começou hoje, a Ana fez o pagamento hoje e o nosso projeto vai terminar daqui um mês, né? Ela pediu 4 posts no mês, que é 1 por semana. Então vamos lá, 24, selecionei como a data de início, aí aqui ó, eu seleciono data de término. Vai aparecer uma segunda opção aqui, vamos terminar o projeto da Ana dia 24/7. Então ó, 24 de junho a 24/7. Ele botou o início e fim ali com uma setinha interligando os dois. Então toda vez que você entrar nessa database, você vai ver duas datas ali. Para não deixar tão grande assim, né? Aqui eu edito a propriedade e eu deixo, ao invés de data completa, eu deixo dia, mês e ano. Assim, ó, ficou numa linha só. Também, como essa tabela é muito complexa, ela vai ter várias colunas, vamos vir aqui nos 3 pontinhos aqui em cima e vamos escolher a opção largura completa. Agora vamos fazer o status desse pedido. Aí a gente vai selecionar o tipo de status. Ele já tem um status pré-setado aqui, ou você pode fazer o seu também. É só clicar aqui e vir em editar o nome. Você pode editar a cor, por exemplo, não iniciada. Vou deixar vermelho assim pra gente prestar atenção e iniciar logo. O pagamento eu boto como seleção. Aí as opções que eu tenho é 100% pago, cobrar, 50% pago e pago em partes. Pra mim funciona bem assim. Esse aqui em azul. Aqui você pode mudar a ordem também, só pra te agradar visualmente. Bom, a Ana deixou 50% pago. Para valor, eu boto na opção de tipo número e no formato de número, eu escolho o real. Coloco valor total. E já vou criar o valor pago, também em real. O valor total desse projeto deu R$200 e o valor que ela pagou foi R$100. Agora, para fazer o valor restante, a gente vai fazer um outro tipo de coluna. Vamos fazer o fórmula. Esse fórmula vai se chamar valor restante. É um tipo de propriedade que vai calcular sozinho, sem eu precisar alterar. Aí eu venho em editar e aqui, ó, ele dá as propriedades que você pode mexer, é só você clicar. Por exemplo, para fazer o valor restante, eu faço o valor total menos o valor pago. E clico em salvar. Prontinho. E aqui, ó, em formato de número, você bota o real para ele aparecer em reais. Prontinho. Agora, por exemplo, ai, me enganei. O projeto é 400 e ela pagou 200. Olha só, ele alterou sozinho automaticamente o valor restante. Então você não precisa ficar calculando quanto falta. Isso é ótimo, principalmente para valor quebrado e para mim que odeio fazer conta. Aqui iremos adicionar uma fórmula chamada próximo pagamento. Editar essa fórmula vai ser um date add, essa função. Eu vou pegar a minha propriedade data e vou adicionar 15 dias depois dessa data.
que é como eu cobro 15 dias depois da data de início. E aqui eu vou botar days, em aspas, e salvar. Então, ele calculou 9 de julho. 9 de julho são 15 dias depois da minha data 24/6. Entregas vai ser do tipo texto, é só para uma visualização, aqui 1 por semana. Só uma visualização do projeto. Vamos lá para tarefas. Tarefas, mesma coisa, visualização em tabela, nova visualização, nome da database tarefas, escondo o título. E adiciono as propriedades, nome, formato e status. Vou alterar para formato e vou editar essa propriedade como seleção. Aí ela pode ser um post único, post carrossel, thumbnail, capa reels, um history, banner, outro. Então, deixa eu excluir aqui. E só falta o status. Status, eu vou adicionar esse status mesmo. Não iniciado, em andamento e concluído. Também gosto de adicionar aprovação, para eu saber que só falta o ok do cliente. Vou botar um rosa, perfeito. Bom, aqui eu não vou adicionar nada ainda. A gente precisa adicionar a relação do tarefas com a tabela do pedidos. Então, vem no mais e adiciona a relação. Escolhe pedidos. Aí no pedidos eu tiro o S, só para saber de qual pedido que é essa tarefa. E ok. Aí, não vamos mexer no tarefas por aqui. O tarefas eu deixo como uma database só existente dentro dos cards, mas ela precisa existir por fora. Geralmente eu mexo só nos pedidos. As outras tabelas são complementares, só para servir de apoio para essa aqui. O que eu gosto de deixar visível aqui primeiramente? Eu gosto de deixar o nome, o serviço, o cliente, a data, o em andamento. O valor restante eu vou vir aqui com o botão direito em cima da propriedade e vou ocultar na visualização. Eu vou usar ele em outro momento. Essa é uma propriedade que eu uso para fazer outra coisa, outra visualização. Então eu vou ocultar. Próximo pagamento também eu vou ocultar e vou deixar até o entregas. É isso que eu quero visualizar sempre que eu abrir o meu pedidos. Então aqui eu vou entrar dentro do projeto da Nutriana e eu não gosto tanto de abrir os projetos com essa visualização do lado. Então eu venho aqui, ó, aqui nos 3 pontinhos são configurações dessa database. Então eu vou em layout e altero para abrir páginas em e gosto de abrir em página inteira. Então, aí a próxima vez que eu abrir o card da Nutriana, ele vai abrir inteira, como se fosse outra página. Para eu voltar, é só clicar aqui em cima, ó, na setinha de voltar. Agora dentro do projeto da Nutriana, aqui que vem o meu pulo do gato, e aqui que você vai adicionar todas as informações necessárias para você fazer aquele projeto. Eu adiciono cores que eu escolhi, os elementos que eu vou usar para esse cliente, deixo todas as informações desse projeto aqui. Primeiramente, eu deixo as tarefas, então, /visu, escolho visualização em tabela, e aqui ao invés de você criar uma nova tabela, eu só quero uma visualização de uma tabela que já existe, que é a minha tabela de tarefas. Então, o que eu venho aqui, ó? Vincular base de dados existentes, eu escolho tarefas. Clico em nova visualização em tabela, concluído. E aqui tem a opção de filtrar. Eu quero que apareça as tarefas só desse projeto. No filtrar, vamos criar um filtro aqui com um pedido. Ele criou um filtro, vamos clicar em pedido para definir e vai aparecer Nutriana. Aqui geralmente aparece todos os pedidos existentes. Se você tem muitos pedidos, é só você digitar nessa caixa e procurar. Então eu quero que ele filtre todas as tarefas adicionadas com esse determinado pedido, que é o Nutriana. Então aqui eu vou adicionar, você vai entender, ó. Vou clicar no novo e vou adicionar as tarefas que a Nutriana me pediu, que eu falei pra vocês que seriam 4 posts por semana. Vamos adicionar. Post 1, adicionei os 4 nessa tabela. Aqui vamos dizer carrossel, post único, carrossel, post único, que o status está para aprovação em andamento. E aqui ele está mostrando todos os pedidos da Nutriana, para você ter certeza que ele está realmente filtrando. Aqui na tabela de tarefas, conseguimos ver a mesma visualização que tá lá dentro do card. E olha, outra coisa da hora, se você vir em clientes, ele vai estar relacionado com o pedido Nutriana. Eu sei que essa minha cliente, a Ana Cristina, pediu o Nutriana. Eu posso clicar aqui, clicar de novo em Nutriana. Ele vai abrir o pedido dela e aqui eu consigo ver as tarefas
dentro desse projeto. Esse é o principal, esse é o básico do básico que funciona muito comigo. Agora vou te explicar outras coisas que eu pensei que agilizam o meu processo, que eu gosto demais. Agora vamos criar outra visualização aqui, e essa visualização vai ser apenas dos pagamentos. Então, toda vez que eu quiser alguma informação sobre os pagamentos dos meus pedidos, eu vou vir nessa visualização. Então, essa primeira vai ser todos, deixar como todos, e aqui como pagamentos. Aqui só vai ter informação de pagamento. Eu gosto de deixar eu deixo como quadro, e eu boto para agrupar por pagamento, que vai mostrar o status do pagamento. Então aí, ó, tem o 50% pago, que é o da Nutriana. Aí eu volto aqui e as propriedades que eu quero mostrar seriam a data do próximo pagamento, vai ser muito útil, vai aparecer aqui quando que eu tenho que cobrar, e o valor restante, que é o que eu tenho que cobrar. Então essas informações vão ser muito úteis para quando eu vier aqui, ó, em pagamento, eu já venho, ó, 50% pago, tá? A Nutriana, e eu preciso cobrar R$200 nesse dia. Como bônus, eu vou te ensinar como eu fiz uma barrinha de progresso. Eu gosto muito de ver o andamento dos meus pedidos com uma barrinha de progresso para saber, eu tô 80% do projeto, eu tô 30% do projeto. Ele consegue criar uma barrinha. Eu criei propriedades para me apoiar para fazer essa fórmula. Então eu vou adicionar uma propriedade, fórmula, que vai ser o progresso. Mas eu não vou calcular ela ainda, porque eu preciso de outras informações. Eu vou precisar quais tarefas foram feitas e quais tarefas não foram feitas. Adiciono uma propriedade de relação. Eu preciso importar todas as tarefas que estão atribuídas a esse pedido. Deixar como tarefas mesmo, só adicionar a relação. Então eu preciso adicionar a relação aqui na tabela de pedidos também. Então, aqui no tarefas eu adicionei, aparece o pedido, mas eu preciso adicionar aqui as tarefas. Então, eu vou vir aqui para editar essa propriedade e vou botar para mostrar em pedidos. Aí, automaticamente vai aparecer todas as tarefas aqui atribuídas para o Nutriana. Eu só estou importando para cá porque eu vou precisar utilizar essas informações, essas quantidades para fazer essa fórmula do progresso. Agora eu venho para adicionar outra propriedade, fórmula, e aqui tarefas feitas. Preciso calcular quantas tarefas foram feitas. Então, aqui na minha fórmula, clico nas tarefas que eu importei e eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó, ponto filter current status, que ela vai pegar o status da minha tarefa. Então, é tarefas ponto filter current ponto, eu vou pegar o status. Esse status tem que estar igual a concluído. E eu fecho. Tudo que tiver aqui dentro tem que estar escrito exatamente igual ao status que eu escrevi aqui. Salvar. Ele ficou vazio. Eu vou mudar aqui para concluído para você ver que ali vai mudar. Ele mudou e botou quais são as tarefas que estão como concluído lá. Todas que eu deixar como concluído, ele atribuiu aqui. Então, eu venho em editar propriedade. Então, aqui ele filtrou as minhas tarefas e eu tenho que transformar tudo isso em um número. Então, eu venho com essas aspinhas aqui para pegar toda essa fórmula, pegar todo o resultado dela, vou pegar o length, é o comprimento dela, e vou salvar. Tá vendo, ó? Ao invés dele filtrar quantas tarefas estão no concluído, ele pegou as tarefas do concluído e transformou essas tarefas em um número. Ó, é essa quantidade que está como concluído. Aí, assim que eu mudar aqui para aprovação em andamento, ó lá, ele tá calculando automaticamente, sem eu precisar calcular uma coisa por vez. Então, agora eu tenho as minhas tarefas feitas. Então, essa propriedade mostra as feitas. Agora, eu só preciso saber quantas são as minhas tarefas totais. Então, eu só adiciono uma propriedade de fórmula. Aqui, ó, tarefas totais. Só para conseguir fazer o cálculo ali no progresso. Como eu importei todas as tarefas, eu vou pegar o tarefas, ponto, length, para saber o tamanho, a quantidade adicionada em tarefas. E vou salvar. Então, aqui, ó, temos tarefas totais 4. Realmente tem 4 posts atribuídos à Nutriana. E temos uma tarefa feita. Apenas uma está no concluído. Vou botar mais uma. Aqui está 2. A tarefa total, ele só calculou o total. Essas informações são bastante para a gente fazer o nosso progresso. Agora, vamos editar a propriedade do nosso progresso. Vem aqui em editar fórmula. As tarefas feitas. Vou dividir pelas tarefas totais. Eu vou pegar esse resultado e vou fazer vezes
100 e salvar. Aqui no formato de número eu quero que ele apareça como porcentagem. Quando passou para porcentagem, olha como ele mudou de 50 para 5.000. Então é só vir aqui no editar fórmula e aí você vai pegar tudo isso e vai fazer dividido por 100 para ele ficar certinho em porcentagem ali. Salvar. Pronto, temos um progresso de 50%. Aí, tudo isso é automático, gente. Olha só que beleza. Aqui eu me enganei, não tá concluído, tá em andamento. Olha como ele já alterou as tarefas feitas aqui sozinho e ele alterou ali para progresso 25%. Olha que coisinha bonitinha, mano. Olha aqui, me deparei com outro problema que eu tive. Quando a porcentagem fica bugada assim, você adiciona aqui na fórmula, adiciona o round. Porque o round ele vai converter para um número arredondado inteiro mais próximo. Só isso, gente. Salvar. Olha como fica na visualização de pedidos. Aqui no pedidos eu quero adicionar a minha visualização, eu quero que apareça o meu progresso. Arrasto aqui. Primeira coisa que eu leio é que o projeto da Nutriana está com progresso de 25%. Eu vou adicionar mais informações fictícias aqui, só para você ter uma noção de como isso aqui ajuda demais no dia a dia. Eu só adicionei umas fotos aleatórias que eu tinha aqui no meu PC só pra você ter noção de que dá pra você adicionar as fotos personalizadas ali, tirando print da foto do seu cliente real. Aí, ó, essa é a nossa do clientes. Você pode adicionar os contatos aqui e saber quais pedidos são referentes àquele cliente. Então, esses 2 pedidos foram adicionados automaticamente aqui na cliente Ana. Então, nessa tabela eu consigo ver quantos projetos eu tô fazendo com aquele cliente. Dá pra fazer outras propriedades mais legais, assim, pra você visualizar mais coisas ainda, mas esse aqui é o básico que eu gosto de ver, tipo, qual pedido é de qual cliente. Eu adicionei as tarefas ali do mesmo jeito que eu te ensinei no Nutriana, eu adicionei nos outros, pra você ter uma base aqui de visualização. É assim que eu chego e vejo. Olha, tal projeto tá em 50%, na data tal, com pagamento tal. Então, aí aqui eu já posso vir no pagamento que já tem mais coisa adicionada, olha só. Próximo pagamento de cada um, calculado automaticamente conforme a forma que eu trabalho, e o valor que falta pagar. Esse aqui, eu posso até ocultar esse 100% pago. Ocultar grupo. E deixar só pra ficar visualizando realmente o que falta pagar. Pra toda vez que eu vim aqui, ó, pagamento 50%, tá perto dessa data, tem que cobrar, tá, pronto, é isso. Bom, dá pra fazer muito mais coisa a partir dessa tabela. A minha tabela é enorme, cada hora eu fui pensando num negócio que podia me ajudar e fui criando. Esse vídeo aqui é pra você ter esses insights de tipo, eu posso fazer isso do meu jeito. Talvez você não crie do mesmo jeito que eu. Eu até te aconselho a só ver esse vídeo e pensar o que ajudaria no seu caso. E veja o Notion como algo que dá pra criar do seu jeito. É nisso que eu mais gosto no Notion. Tudo dá pra ser do meu jeito, do jeito que eu pensei, do jeito que eu trabalho. Ele é feito pra me ajudar. Então é assim que eu me organizo no Notion. Espero que tenha gostado, te dado inspiração pra criar o seu. E se você tiver curiosidade pra saber como eu organizo as minhas pranchetas, que é a forma que eu trabalho direto, eu abro prancheta todos os dias pra fazer design de posts, design de thumbs. Eu sempre trabalho com pranchetas. Cada arte na mesma identidade visual. É incrível. Se você tiver curiosidade pra saber mais sobre esse assunto, clica nesse vídeo aqui que eu te explico como eu organizo as pranchetas. Corre lá que eu acho que você vai gostar. Se você gostou desse vídeo, você vai gostar desse. E se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Até a próxima!